Boa noite, sejam todos Boa noite. bem-vindos a esse canal. Hoje estaremos aqui recebendo o nosso colega Hilton Cardoso, com o tema Vós sois o sal da terra. Então, Hilton, sinta-se em casa, todos nós estamos ansiosos pela sua presença, pela sua palestra. E sinta-se em casa. Nós costumamos sempre fazer uma oração antes de iniciar os trabalhos da casa. E eu gostaria de pedir que, se você puder, você inicie a nossa prece. Já chego chegando, né? Aquietemos os nossos pensamentos. Fechemos as janelas que dão para o mundo exterior, para a devida contemplação do nosso mundo íntimo, a percepção de Deus que habita em cada um de nós. E neste clima de paz que juntos construímos, conversemos com Ele na certeza de que Ele nos escuta atentamente e carinhosamente. Não há prece que fique sem resposta, nos ensina Chico. E diante do Pai generoso e bom, queremos agradecer por estarmos hoje aqui reunidos, nos utilizando das novas tecnologias, as novas mídias de comunicação, para que a pandemia não nos distancie tanto. E nesse sentimento, queremos nos consorciarmos com os amigos espirituais, os mentores espirituais desta casa e de todos nós, para dizermos com confiança, com determinação, com perseverança: obrigado, Senhor, que este alimento espiritual que nos foi preparado para esta noite nos favoreça, nos permitindo o aprendizado para que nos libertemos, porque o conhecimento liberta. Te conosco, agora e sempre, Senhor, inspira-nos, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, que o amigo incondicional das nossas almas, Jesus, nos abençoe e, como já tinha dito, que nos inspire e nos possibilite nesta noite de hoje o alimento espiritual que tanto necessitamos todos os dias. Quando fomos convidados para conversarmos nesta noite de hoje acerca do tema o sal da terra, ficamos a refletir acerca dessa linda frase do mestre que nos traz ensinamentos espirituais muito grandes. Como bem sabemos, nosso mestre Jesus se utilizava do recurso de nos ensinar através de parábolas, através de frases que aparentemente enigmáticas, guardavam ensinamentos, não só para aquele momento, mas para a posteridade. Ensinamentos que chegariam no momento certo, semelhante à boa semente que espera o momento certo do terreno fértil para germinar. E assim sendo, queremos nos situarmos acerca do tema, que aparentemente essa frase, possamos dizer que ela é curtinha, muito curta, mas, como eu já tinha dito, ela guarda grandes ensinamentos. Para nos situarmos de quando se deu essa conversação do mestre, queremos destacar o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, pouco após as bem-aventuranças,
Jesus começa a se dirigir de maneira mais direta aos seus discípulos, dizendo do comportamento esperado por ele, e destacamos que a palavra discípulo, ela vem da palavra disciplina. Então, ser discípulo é submeter-se à disciplina de alguém. Ser discípulo de Jesus é abraçar seus ensinamentos, vivendo-os. E após as bem-aventuranças, como dizíamos, Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, insípido, sem sabor, com que salgaremos? Pergunta Jesus. E continua o ensinamento dizendo: ele não servirá para nada, senão para ser jogado e ser pisado pelos homens. Naquele tempo, o sal tinha uma importância muito grande para a humanidade. E como já tínhamos lembrado, Jesus se utilizava dos costumes da época, se utilizava dos recursos que se tinha naquela época para trazer ensinamentos espirituais. Embora Jesus se utilizasse de símbolos aparentemente materiais, esses símbolos utilizados por Jesus guardavam ensinamentos espirituais. Então, ficamos a refletir, a meditar quanto a este ensinamento do Mestre, para identificarmos o sentido espiritual, como nos ensina Paulo: a letra mata, o espírito vivifica. Com isso, ele está nos dizendo que devemos buscar o espiritual, o ensinamento espiritual da mensagem do Mestre. Nos ensina Emmanuel, o grande orientador da humanidade. Ele nos ensina que, quando diante de um ensinamento do Mestre, devemos nos transportar mentalmente para aquela época, ao lado daquelas pessoas, como se estivéssemos ali escutando o Mestre. E isso só se dá através do conhecimento dos costumes daquela época. Então, fizemos uma reflexão à luz do ensinamento de Emmanuel. Buscamos retornarmos a Jerusalém antiga e identificamos 6 propriedades do sal para que possamos devassar essa mensagem, para que possamos entrar no sentido espiritual dessa mensagem. A primeira característica que queremos analisar, ela é bem intuitiva. O sal, ele dá sabor. O sal, ele realça o sabor dos alimentos. Então, quando Jesus nos chama à observância dessa propriedade, tirando dela o sentido espiritual, concluímos que ele nos convida a ter alegria de viver, motivação pela vida. Ele está nos falando acerca de propósito existencial, que é muito importante isso. E quando analisamos um momento bastante significativo do movimento franciscano, na pessoa de Francisco de Assis, encontramos uma experiência que é narrada de quando 2 novos adeptos foram levados ao movimento, e foi dada essa notícia
a Francisco de Assis e imaginemos a dificuldade que era para se conseguir adeptos, né? E Francisco foi dar as boas-vindas àqueles dois jovens. Quando Francisco se aproxima, Francisco de Assis identifica que eles estavam tristes, cabisbaixos, e Francisco pede a eles que se levantassem e diz: voltem para casa, voltem para casa. E Cordeirinho, antigo Frei Leão, ele fica a tentar entender aquela atitude de Pai Francisco, considerando a dificuldade que era para se conseguir novos adeptos ao movimento. E aí Francisco esclarece: o cristianismo é uma doutrina de otimismo, de alegria. Quem receberá uma notícia boa, triste, ou permanecerá triste após receber essa notícia? Aí Francisco conclui que eles não estavam prontos. Daí nós entendemos a importância desse sabor, dessa motivação, desse propósito existencial. Identificamos um livro que traz ensinamentos que nos ajudam a entender essa propriedade espiritual que nos fala Jesus. É o livro Busca de Sentir, A Busca de Sentir. Esse livro ele foi escrito por um psiquiatra, Viktor Frankl, judeu, que na época da Segunda Guerra Mundial ele esteve, juntamente com toda a sua família, esteve preso num campo de concentração nazista e perdeu praticamente toda a família. O interessante é que ele teve um olhar bastante apurado, que lhe levou a perceber que muitas das pessoas que lá estavam, que fisicamente eram fortes, apresentavam uma estrutura física avantajada, demonstravam-se frágeis diante das torturas e sofrimentos. Outras que eram tidas como pessoas frágeis não apresentavam uma grande estrutura física, muscular, eram muito mais fortes e muito mais resistentes a esses sofrimentos, a essas torturas. E isso o motivou a querer entender a razão disso. Qual a razão disso? Por que isso se dá? E ele identificou que essas pessoas frágeis, elas tinham maior resiliência porque elas tinham um propósito existencial. Elas diziam que tudo aquilo iria passar. Muitas diziam que iam desenvolver trabalhos sociais, eram pessoas religiosas, né? Pessoas que confiavam na justiça e na bondade de Deus, e manifestavam isso diante das dificuldades que passavam. Então, como disse, essas pessoas, por terem um propósito existencial, elas se apresentavam mais fortes. Com isso, a doutrina chega nos chamando à observação que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós temos um propósito, algo a realizar. E quando, interessante analisarmos, que quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, é isso que nos chama a atenção nessa primeira característica, né? Na observância do ensinamento espiritual, que precisamos ter propósito existencial. Porque quando falta esse propósito existencial, nos tornamos muito frágeis diante das dificuldades e lutas que se apresentam diariamente diante de nós. Mas quando temos uma meta, quando temos um foco,
suportamos, superamos, aprendemos com elas. Uma outra característica que achamos a respeito do sal é a propriedade que tem o sal de conservar os alimentos, de manter a integridade dos alimentos. O sal, naquela época, ele era utilizado também para conservar os alimentos, já que não se tinha a geladeira. As carnes eram salgadas, né? Até no interior se faz isso, né? Ainda hoje se faz isso, né? Mas hoje nós temos o recurso da geladeira. Mas naquela época eles só tinham o sal para conservar os alimentos, conservar a carne, né? Era a forma que eles utilizavam, né? Mas como é que poderemos encontrar o ensinamento espiritual nessa propriedade, né? E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão trazendo um pensamento de Sigma Palma, que ele diz assim: vivemos num mundo líquido que escorrega pelos dedos, inclusive os valores morais, né? Vivemos um momento em que profanamos o sagrado, né? E a gente percebe um relativismo moral que muitos demonstram, né? Achando que os seus atos não vão gerar consequências reparativas. E isso percebemos que mostra que uma fragilidade existencial muito grande. E Divaldo ele nos ensina que a humanidade perdeu o endereço de si mesmo. Imaginemos o que seja isso, né? Perdemos o endereço de nós mesmos. Olha que coisa, né? Então, quando analisamos essa segunda propriedade utilizada naquela época e fazemos esse transporte, né, para a mensagem espiritual de Jesus, percebemos que Jesus está nos convidando a demonstrar na própria vida o valor, a importância de uma vivência com valores éticos e morais, né? Não é outra coisa. A gente percebe isso claramente. E ele vem nos ensinar esses valores, né? Ele vem nos falar do amor, ele vem nos falar da caridade, ele vem nos falar do perdão, ele vem nos falar da humildade, ele vem nos falar da justiça, e muito mais do que falar, ele viveu isso, ele demonstrou pelo exemplo. Foi o que nós chamamos de praxis, né? Associou a teoria com a prática, né? A praxis foi suprema, né? Foi perfeita. Então, Jesus ele mostrou pelo exemplo daquilo que ele nos ensinou. Então, fica esse ensinamento de que devemos fazer valer, né, os valores éticos morais, preservar esses valores e deixarmos, né, de profanarmos, né, o sagrado. Porque tudo que a gente toca, a gente percebe que ao longo da história, assim fizeram com os ensinamentos do Mestre, né? Assim fizeram, a gente percebe que usaram de um ato de profanação, aonde fizeram traduções, né, distorcidas, né, e colocaram de forma a atender seus interesses mesquinhos, seus interesses profanos, né? E aí a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê a religião da forma que a gente lamenta muito em algumas situações, né? Então, isso é claro, né? Uma outra característica, a terceira característica que nós identificamos no nosso estudo, é o equilíbrio fisiológico que o sal proporciona, né? O papel de sustentar o equilíbrio físico que propicia a vida física, fisiológica nossa, né? A gente sabe que embora a gente só se dê conta disso quando a gente abusa, né, que tem um quadro hipertensivo, mas o sal está lá, ele tem um papel muito importante na manutenção da vida física, né? E como é que poderemos identificar a mensagem espiritual nessa propriedade física, né?
Então, nós percebemos que os discípulos têm a missão de promover o equilíbrio espiritual do local aonde estiver, aonde ele se encontrar, né? No local que ele chegar, ele precisa modificar o ambiente para melhor. Se já está bom, que fique melhor. Jamais o ambiente fique pesado, fique desarmonioso, né? Então, a gente precisa entender que nós vivemos em regime de comunhão. E Jesus, sabiamente, nesse ensinamento, vós sois o sal da terra, ele também nos chama a essa observância. Vivemos, vivemos em regime de comunhão. Interagimos, não dá para pensar que estamos soltos no mundo. Catarina Leiser dizia que quando um indivíduo cai na sociedade, toda a sociedade cai junto com ela, né? Quando um elemento, um indivíduo está em desequilíbrio, em desalinho, todos à sua volta sofrem com isso, né? Existe um processo de interligação, que, embora a gente não veja, mas ele existe. Através dos indivíduos, nós percebemos se o tecido social está doente ou não. Então, precisamos melhorar individualmente para que isso ocorra, levando a um movimento que outros também se melhorarão pela observação, né? Então, quando alguém se melhora, né, a gente percebe que outros se melhorarão também. Outros sentirão essa onda, né, e seguirão com ela. Bem verdade, né? Bom, identificamos ainda, né, uma quarta propriedade do sal, que é a relativa invisibilidade do sal no organismo, né? Embora não vejamos, ele está lá. Se a gente não tiver cometido abusos, né, está lá tudo em harmonia, tudo em tranquilidade, mantendo a saúde, a integridade do corpo físico, né? Então, essa relativa invisibilidade, que é a quarta propriedade que a gente chama a nossa reflexão, ela nos remete, né, o alimento espiritual, ela nos remete, né, a identificarmos que o cristão ele cumpre a tarefa e não aguarda reconhecimento. Jesus está nos falando que seus discípulos, né, eles não devem estar buscando, né, algo em troca, né, não devem estar esperando reconhecimento, né, invisível, né, de certa forma, mas fazendo o bem, praticando o bem, sem estar esperando nenhuma paga por isso, né? Porque, de fato, nós entendemos que fazer o bem faz bem. Só o fato disso, né? Ainda que a gente não espere, mas fazer o bem faz bem. Então, essa invisibilidade, né? Hipoteticamente falando, né? Que devemos refletir, né? De a gente estar buscando holofotes, né? Tem pessoas que fazem, na realidade, algumas ações esperando o reconhecimento e mostrar que sou bonzinho, que as pessoas, né, é, 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 fiquem a admirá-lo e coisas do tipo, né? A gente percebe que isso ainda é muito, muito presente, isso se dá de forma muito forte ainda em nossa sociedade. Mas Jesus, nesse ensinamento, também nos chama a essa compreensão, né? Logicamente, que nós entendemos que quando Jesus falava aquelas pessoas, né, da sua época, ele não estava apenas falando para aquelas pessoas, né? Como já dissemos no início da nossa conversa, ele trazia ensinamentos que serviria naquele momento, mas que serviria para a posteridade, né? Nós percebemos que já se passaram mais de 2000 anos e Jesus ainda encanta, né? Ainda nos traz assim ainda a gente percebe que ainda promove transformações magníficas na vida de pessoas, né? Então, de fato, a gente percebe que é muito importante
e a gente escute com atenção, que a gente tenha ouvidos de ouvir, né? Olhos de ver, para que a gente não deixe escapar o ensinamento espiritual da mensagem do Mestre. Mas temos ainda uma quinta propriedade que nós identificamos. Lembramos que nós não temos aqui a pretensão, né, de esgotarmos aqui o tema, o assunto, e provavelmente nós identificaremos outras propriedades e vamos contribuir com o grupo, né, do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, mas foi o que foi possível, né, das nossas reflexões, né, quando construímos essa palestra, né? Então, nós temos a quinta propriedade do sal, que eu gostaria de chamar a atenção, que é o valor monetário, né? Como é que é isso? Vocês me perguntariam, né? Como é que é isso, né? Na época de Jesus, né, o sal era usado como forma de pagamento, né? Quando voltamos a Jerusalém antiga, então era usado como forma de pagamento. Daí a palavra salário, que vem de sal, né? Então, vem originar essa palavra, salário, sal. Então, nós identificamos que, mais uma vez, da importância do sal, né? Porque, verdadeiramente, as suas propriedades aqui, já lembradas aqui, elas eram muito importantes e necessárias, né? Naquela época. Então, o que é que nós podemos tirar do ensinamento espiritual desse ensinamento, né? Dessa propriedade do sal, né? Bom, entendemos que Jesus está nos falando do verdadeiro tesouro, né? E devemos nos perguntar o que verdadeiramente tem valor, o ouro ou o bem que praticamos, né? Então, Jesus vem falar que o maior tesouro da terra são os homens de bem. São as práticas boas, né? A caridade que praticamos, né? Esse cuidado que deve existir, né? Da prática do bem. Então, Jesus vem apontar como sendo o maior tesouro, né? Ele vem nos ensinar que as contribuições morais oferecidas jamais serão perdidas. Jamais serão perdidas. Os ensinamentos de Jesus permanecem. Os ensinamentos de Gandhi permanecem. De Martin Luther King permanecem. De Madre Teresa, da nossa irmã Dulce, permanecem. Os ensinamentos de Chico permanecem. Então, percebemos que, realmente, né, isso é o verdadeiro tesouro, né? Então, a gente percebe que tudo que foi deixado por Jesus, repito, Paulo de Tarso, Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, as contribuições que Divaldo tem nos trazido, aí, grandes contribuições, elas permanecem e permanecerão, né? Porque são os verdadeiros tesouros, né? Então, Jesus vem nos ensinar, com essa quinta propriedade, que é mais importante ser do que ter, né? Que o material ele deve ser meio, jamais fim. Ele vem nos falar, acima de tudo, que o bem que realizamos, o bem que fazemos, as virtudes, agregamos à nossa realidade espiritual. E não podemos colocar os bens materiais acima dos espirituais, como nos ensina a espiritualidade, né? Que é a nossa maior falha essa, né? Colocar os bens materiais acima dos espirituais, né? Devemos ter uma vida confortável sem menor problema, né? Desde quando isso não venha de atos ilícitos, né? Sem menor problema, mas termos por compreensão que os bens materiais ficarão aqui. O tesouro espiritual permanecerá e levaremos conosco, né? Então, o mais importante são os bens espirituais. Por isso, repito, nos ensina os Espíritos que não devemos colocar os bens materiais acima dos bens espirituais. A sexta simbologia, né, referente ao sal, que nós identificamos em nosso estudo, né, a sexta, mas não menos importante, né, é o símbolo, né, que a gente entende do sentido, voltamos mais uma vez à Jerusalém Antiga,
para entendermos o sentido que era dado ao sal, né? Que era o sentido da fidelidade, da lealdade, né? De algo incorruptível para a cultura judaica, isso era muito forte, né? E a gente encontra, para a gente entender isso, a gente encontra no Antigo Testamento a seguinte expressão: Deus fez uma aliança de sal com o seu povo. Significa uma aliança que não pode ser destruída, né? Falando da fidelidade, né? Da fidelidade. Então, a gente entende com isso que na cultura judaica o sal era tido como um testemunho de fidelidade, né? Como um acordo, né? Incorruptível, né? Então Jesus lança a mão dessa propriedade para nos trazer um ensinamento espiritual nessa concepção cultural da época, né? Então, Jesus nos fala da fidelidade da proposta do Evangelho, né? Fala a todos nós, fala aos nossos corações, o Espiritismo, que tem a missão de ser o cristianismo redivivo, né? Ele chega aos nossos corações, né? Através da nossa consciência, ele chega a esse grande ensinamento, né? Então, Jesus ele nos fala que existe um grande trabalho de regeneração iniciado na Terra. Somos todos convidados a dar testemunho de fé. Nós estamos vivenciando dias difíceis, dias que somos quase que todos os dias, né, bombardeados com notícias, com dados, né, que nos demonstram realmente uma grande efervescência social. Estamos vivendo isso, uma grande efervescência. Mas isso é lógico, porque nós estamos entrando num processo em que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E está lá na Gênesis tudo muito claramente dito, né? Como seriam esses dias, né? Então, o Covid-19 está nos trazendo aí uma oportunidade, um material grande de reflexão, para que a gente perceba realmente, né, que precisamos dar testemunho de fé. Dr. Bezerra de Menezes, através da abençoada psicografia de Divaldo Franco, ele nos fala, em sua mensagem de dia 20 de dezembro de 2020, né, ele nos fala da razão de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Ele mostra que a humanidade, né, se tornou utilitarista, né? Imagine, meu Deus, utilitarista, né? Ou seja, a gente avalia as pessoas, né, pelo que ela pode ser útil, né? Olha que coisa absurda, né? Então nos tornamos utilitaristas, né? Ou seja, perdemos a percepção, né, do real valor das pessoas, né? E aí a gente percebe que diante desse quadro aí que somos todos, né, convidados à transformação, à modificação para melhor, né? Mudar para melhor, né? E diante desse quadro, e como dizíamos, precisamos dar testemunho de fé. Testemunho de fé. Porque imaginemos que quando as coisas não estão tão difíceis, né? É muito fácil a gente dizer que a gente é discípulo do Mestre, confiamos em Deus, mas quando as dificuldades chegam, que a gente vai realmente comprovar isso, né? No momento em que somos convidados a dar o nosso testemunho de fé, né? E eu lembraria aos irmãos que não se apavorem, porque o bem é infinitamente mais poderoso que o mal. Infinitamente mais poderoso que o mal. O mal, ele necessita de exércitos, ele necessita de armas, ele necessita de fortunas para fazer o seu trabalho. O bem precisa de um. Exemplo de Gandhi,
que libertou a Índia, né? O bem precisa de um Martin Luther King, que conseguiu fazer valer os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? O bem precisa de um Nelson Mandela, né? Que conseguiu libertar a África do Sul, acabar com o apartheid, né? Então a gente percebe que o bem é muito mais poderoso, né? E quando analisamos, como nos disse Gandhi, que toda grande transformação social ele se dá de um para milhões, fica claro o poder do bem. O bem, repito, é infinitamente mais poderoso que o mal. Só precisamos confiar nele. O bem é mais poderoso, infinitamente mais poderoso que o mal, né? E aí nós analisamos, né, que o evangelho em ação ele faz maravilhas. Quantas maravilhas podemos perceber, né, com o evangelho, né, a ação que o evangelho faz acontecer, modificando homens, modificando mulheres, né, criando na realidade de forma clara o ensinamento que nos traz Francisco Cândido Xavier, que nos demonstra, né, que enquanto ficamos reclamando fortunas, né, para realizarmos alguma coisa, pessoas começam sem nada, né, sem muitos recursos, mas a sua ação vai sensibilizando outras, né? E aí inicia-se o processo de multiplicação, processo espetacular de multiplicação, né? Então aprendamos que não é necessário esperar, né, ficarmos ricos para ajudarmos alguém. Aliás, é bom lembrar que ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si para alguém, né? Fica mais essa lição de Francisco, de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, né? Mas Jesus, ele, se analisarmos, ele nos traz uma observação. Ele nos traz, né, naquele momento que ele falava ao seu colegiado e falava para todos nós, né? Ele faz uma observação que devemos estar atentos a essa observação, né? Ele nos diz assim, né? Que se o sal se tornar insípido, né? Se o sal não tiver perder a sua propriedade, ele não serve de nada. Então, o que é que o mestre está nos dizendo, né? Ele, quando claramente analisamos, ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Analisemos essa observação. E quando nós vemos a religiosidade tão desmoralizada e a figura do Cristo tão incompreendida, meus irmãos, e pior, comercializada a peso de ouro, passamos a entender o porquê dessa observância de Cristo, do Cristo, né? Observância do Mestre. Né? Disse Emmanuel que, ao passar do século, nós nos tornamos cristãos sem Cristo. Que coisa estranha, né? Nos tornamos cristãos sem Cristo. Jesus sendo comercializado, né? A peso de ouro, né? Achei muito interessante quando, em um dos trabalhos que Humberto de Campos nos traz através das mãos abençoadas de Chico, ele retrata uma entrevista que ele fez a Judas, né? E um trecho dessa conversa, né, destaca justamente isso, né? Quando Judas diz assim: a mim me foi atribuído o crime de ter vendido o mestre por 33 moedas de prata. No entanto, hoje ele é vendido a peso de ouro. Né? A gente percebe realmente que isso vem acontecendo, né? Pessoas comercializando, né, a imagem do mestre, né? É terrível isso.
Mas, quando ele manda, nos chama a atenção que, no decorrer dos séculos, nos tornamos cristãos sem Cristo, né? Claramente isso fica para todos nós, né? Quantas guerras, né, feitas em nome do Cristo, né? Guerras santas, que de santas não tinham nada, né? Mataram homens, mulheres e crianças em nome do Cristo, né? Mas os espíritos nos dizem que a proposta do espiritismo é ser o cristianismo redivivo. O sal que estava insípido precisa voltar a salgar. Precisamos resgatar, e essa é a missão da doutrina espírita, resgatar os ensinamentos de Jesus. Analisamos, né, que o cristianismo redivivo nada mais é que a pureza doutrinária, né? A pureza dos ensinamentos do Mestre, né? E não podemos nos esquecer que quando Jesus se dirige aos seus discípulos, ele não só está se dirigindo àqueles que dizem segui-lo, né? Os cristãos, como dizemos, né? Mas ele está se referindo a todos os homens que praticam o bem. Está lá no livro dos Espíritos, nos livros dos Espíritos isso, né? Mais precisamente no capítulo 15. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo está lá: todo aquele que pratica a caridade é discípulo do Mestre, independente da crença que pertence. Então, se está praticando o bem, praticando a caridade, né? Como nos ensina Kardec, né? E isso motivou até Chico a dizer um pensamento fantástico, né? Chico diz assim: se Kardec tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, possivelmente eu não seria espírita. Mas ele foi muito sábio a dizer, quando disse, fora da caridade não há salvação, né? Então, lembramos, todos aqueles que buscam o caminho do bem são discípulos do Mestre. Então, precisamos, meus irmãos e irmãs, precisamos ser sal, como ensina Jesus, né? Precisamos não perder a propriedade, né? Essas propriedades, melhor dizendo, né? Que foram lembradas aqui, que eu encontrei nas minhas reflexões sobre o tema, né? E, logicamente, que identificando isso, né? Nós vamos construir uma realidade pessoal, uma realidade de vida que modificará o mundo à nossa volta, né? Então, se modificando por dentro, né, a gente transforma o mundo à nossa volta. Então, essa é a maior proposta que a gente precisa estar analisando, né, desse processo de transformação pessoal. É muito interessante quando Divaldo Franco ele inicia o movimento pela paz, né? Mas é interessante porque antes, né, as pessoas se manifestavam dizendo, né, que estavam em busca da paz, né? Era a paz e você, né? Aí Divaldo nos remete à observação que é você e a paz, né? Que é a paz que cada um de nós construímos, né? E nos ensina ainda Gandhi que nós somos responsáveis por construirmos o mundo que desejamos viver. Então, a partir desses ensinamentos de Jesus, desse convite de Jesus, desse alerta, dessa conversa de mestre com seus discípulos, né? Aqueles que devem se disciplinar, como dissemos no início da nossa palestra, da origem da palavra discípulos, né? Vem da palavra disciplina. Então, Jesus nos fala mais intimamente, nos convidando a ter uma postura que verdadeiramente possa ter essa projeção, né? Essa projeção modificando todo esse tecido social, né? Para melhor. Essa prática que a gente falou aqui, tão importante, né, do exercício da teoria somada com a prática, né? Precisa ter
ter essa prática, né? A gente percebe que Jesus não é para ser adorado, Jesus é para ser vivido, né? A grande proposta é essa, é viver esses ensinamentos, né? No entanto, ficamos na superficialidade, né? E aí perdemos esse sabor simbólico que nos falou Jesus, que nos falou o Mestre, né? Perdemos, né? Essas propriedades, né? Essas propriedades tão importantes, né? Mas que possamos todos nós desde já, né? Fazermos esse caminho de volta, né? Perceber e produzir na terra aqui uma farta semeadura para que possamos colaborar para a edificação do reino de amor e paz que nos fala Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço esses minutos que passamos juntos e desde já, como é um tempo que se destina para a participação, né, perguntas, rogo a Deus que possamos de alguma forma contribuir, né, e devolvo a palavra à nossa irmã que dirige nesse momento esse trabalho. Oi? Bom, pode ser que ela esteja com alguma dificuldade para retomar, a gente vai conversando aqui até que a nossa irmã retorne. Mas foi o que, como dissemos, foi o que foi possível construir, né? Foi resultado das nossas reflexões a partir desse ensinamento do mestre, né? E eu tenho certeza que muitos, quando tomaram conhecimento do tema, se perguntaram, mas será que tem muita coisa a falar dessa frase de Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo? E falamos do sal, né? Logicamente que, possivelmente, venhamos aqui conversar sobre a luz do mundo, né? E a gente vai perceber propriedades dentro desse ensinamento que vão nos acordar para essa cegueira que existe, né? Porque nós ainda estamos num processo de miopia espiritual muito grande, né? Nós não percebemos realmente a grandeza, né, dos ensinamentos, né, e tornando-os vivenciais, né, práticos na nossa vida, né? Então, um tema como esse, a gente já sente já um estímulo, né, para fazer com aquele cuidado que nos ensina Emmanuel, né? A gente analisar cuidadosamente tudo que nos ensina o mestre, nos reportando, né? Voltando àquela época, voltando a Jerusalém, daquela época, entendendo os costumes, entendendo, né, o sentido espiritual, retirando o espírito da letra, né? O ensinamento daquela letra, daquela palavra, daquela frase, né? Então a gente vê que realmente tem muita coisa boa para a gente aprender, para a gente, a partir dos ensinamentos de Jesus, dessa vivência, para que a gente possa estar trabalhando o nosso material pessoal, né? Porque nós só temos o poder de modificar a nós mesmos, né? Nós não temos o poder de modificar os outros, né? Cada um tem o poder de modificar a si mesmo, né? Eu agradeço aqui, eu não sei quem colocou aqui, ótima palestra, obrigado, Hilton, e agradeço o convite, e tenho certeza que esses momentos que ficamos juntos aqui, esses momentos que nós estamos vivendo aqui, são momentos muito gratificantes, né? Porque sempre que temos a oportunidade de falar e ouvir sobre os ensinamentos de Jesus, a gente se sente mais fortalecido, né? Mais entusiasmado, com um bom ânimo para continuar as nossas lutas, né? Oi, Hilton. Oi, minha irmã. Tudo jóia? Joia. Nós agradecemos pela palestra, ótima palestra, trouxe bastante esclarecimento para nós. Quando você quiser voltar, estaremos de braços abertos te esperando. É só convidar.
É só convidar, né? Estaremos convidando sempre. É, E eu lembro, vocês ficam em Itapuã, né? Não é isso? Ali em Itapuã? isso, isso. Eu estive com vocês uma vez, até não coloquei lá, eu tenho um portal, eu coloquei até uma palestra que fizemos lá sobre médio e mediunidade, acho que foi isso, já faz um tempo, né? Foi um momento assim, Presencial. muito presencial, muito agradável. A gente está tendo que se reinventar, essa coisa, a gente ficar de frente a uma câmera falando, meu Deus, eu estou morrendo de saudade de vocês, do convívio, né, da gente estar ali, brincando ali, andando ali, falando, tendo a oportunidade do calor humano, né, dessa energia que a gente movimenta, né, todos nós ali assistindo, falando. Estou com muita saudade disso, viu, gente? É muito bom mesmo. Eu posso pedir para você encerrar a nossa palestra? Certo, sem problema. Vamos Pronto. logar. É sempre bom, né? Nós, nós vamos então elevar nossos pensamentos e finalizar a nossa palestra. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas almas, queremos agradecer por esses momentos, à luz da tua doutrina, te agradecer, Senhor, pela mensagem que nos trouxe os amigos espirituais, modificando a nossa psicosfera, Senhor, modificando esse hálito espiritual. Conceda-nos agora e sempre, Mestre, a determinação, a resiliência, a fé, para que possamos dar testemunho da nossa fidelidade, não nos deixando, Senhor, sermos tomados pelo pessimismo que paralisa, e na edificação, Senhor, do teu reino aqui na terra, sejamos bons operários, trabalhadores da última hora, com bom ânimo, semeando na qualidade de bons semeadores as sementes da tua palavra, para que para que ela germine e dê muitos frutos em tantos corações que se encontram agitados, turbulentos, despertando para a realidade, que somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E agora, Senhor, na certeza que o amor cresce à medida que ele é compartilhado, oramos por todos os nossos irmãos que nesses dias difíceis de pandemia encontram-se internados ou aguardando com o coração apertado o regresso de seus entes queridos, ou chorando a saudade do regresso de seres amados, somando com eles, confiando nas muitas equipes espirituais que nos visitam mais intensamente nesses dias. Nossos irmãos mensageiros da paz, mensageiros da luz. Conceda-nos agora e sempre, Senhor, a confiança em dias melhores, porque dias melhores virão. Fique conosco agora e sempre. Gratidão, Mestre. Que assim seja.
Encerramos agora a nossa transmissão e no sábado, às 17h30, estaremos de volta. Boa noite a todos. Boa, minha irmã. Fique com Deus.